O MST não busca assentar as famílias, o MST não busca dar dignidade ao homem do campo, o MST não busca nada disso. MST e os afins, né, os movimentos aí, o que eles buscam é confusão e trazer insegurança jurídica para o campo brasileiro, atendendo o interesse de quem? De potências lá de fora, porque a agricultura do Brasil é muito forte. Apenas 32% da nossa área é usada na agricultura. 32% do território brasileiro é usado na agricultura. E olha que tem terra para burro que ainda não está sendo aproveitada, terra já desmatada, terra aí que a gente chamava antigamente de terra devoluta. Imagine com tecnologia, com investimento no homem do campo, investimento na agricultura, o quanto esse país não pode produzir ainda mais. Mas essa turma é usada de instrumento, no fundo, para atender grandes interesses econômicos lá de fora. Se nós deixarmos de comer carne, se o preço da carne disparar, se nós deixarmos de comer grãos, porque o preço vai disparar, porque a gente vai exportar, vai botar para outros países, nós vamos comer, sabe o quê? As soluções para o mundo moderno, as soluções para o novo milênio. E as soluções para o novo milênio são comidas sintéticas, à base de insetos, comidas sintéticas, à base de um monte de coisa que nós não comemos como ser humano há pelo menos 10 mil anos, porque nós evoluímos. É isso que eles querem, que nós compremos carne patenteada, carne que não é carne, que tem gosto de carne, que nós venhamos a comer uma série de alimentos que o Brasil não precisaria comer. Mas é esse o intuito dessa gente. E usa todos esses movimentos, usa toda essa gente simples para fazer essa confusão no país e levar o caos no setor agrícola brasileiro. Nossa agricultura, ela só tende a crescer, nossa agricultura é muito grande e é por isso que nesse período que nós temos de 3 meses, nós já vimos um monte de notícia tentando levar instabilidade para o homem do campo e afetar a economia brasileira. Porque não é à toa que a economia da América Latina toda está indo para o vinagre. E a gente vai falar de economia daqui a pouco. Não é possível que esses que estão no governo não saibam que as suas receitas não darão certo. Eles sabem. Eles têm a intenção de disseminar a pobreza, deixar todo mundo na pobreza e poucos recebendo muito, ganhando muito. Vamos falar do ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino presta queixa contra Eduardo e Flávio Bolsonaro por o acusarem de envolvimento com facções criminosas. Eduardo Bolsonaro chegou a publicar que o ministro seria convocado para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe com crime organizado. André, todo mundo repercutiu a entrada do ministro na favela. Satir falou muito bem sobre isso aqui na semana passada. E nós não vimos, né, o ministro da Justiça sem segurança, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Lá ele estava cercado de gente. Como é que você vê agora essa declaração do ministro Flávio Dino querendo criminalizar quem criticou, quem levantou um monte de hipótese para aquilo ter ocorrido da forma que ocorreu, dizendo que essas pessoas praticam fake news? É a metodologia da esquerda, entendeu? Mandar calar com a ação judicial. O cara utiliza o poder judiciário. Todas as ditaduras, elas necessariamente têm como braço um poder judiciário. Eu não estou falando nada do Supremo, do TSE, não estou falando isso, não. Não estou falando das instituições Supremo, não tem nada a ver com isso. Estou te dizendo que, nos livros, quando são lidos, Chesterton, ele fala isso, olha, toda a ditadura, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, ela tem como braço para o autoritarismo o poder judiciário do seu lado. Qualquer judiciário, eu não estou falando do Brasil, estou falando de Nárnia, tá? Para ficar bem claro, a gente tem que ter problemas judiciais aqui. Não estou falando do Brasil. Qualquer ditadura, exceto o Brasil, entendeu? Ela tem que utilizar o poder judiciário para tanto. E a metodologia que a esquerda sabe disso. O governo anterior, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele exteriorizou os problemas do judiciário. Ele disse, olha, o judiciário está se inscrito nas liberdades individuais. O cara não tem mais liberdade para poder falar, não tem liberdade para estar em casa, liberdade para ir trabalhar, não tem liberdade para botar a boca para fora, tem que ter uma máscara na boca, dentro de casa, não pode trabalhar e não pode falar. Ele está criando instrumentos, fake news. Eu posso te calar se você falar fake news. O que é fake news? Ninguém sabe o que é isso. Tá? Agora, entenda uma coisa. Não queria ser muito técnico aqui, não. Mas o Poder Judiciário não pode criar uma expressão
que ele mesmo criou, e com essa expressão que ele criou, dar amplitude a isso e começar a restringir as liberdades. Eu não posso entender que um tribunal de Nárnia, não do Brasil, de Nárnia, ele fala o seguinte, que toda vez que uma pessoa falar uma verdade, mas causar uma desordem informacional, eu posso fechar o canal dele. Senhora ministra de Nárnia, o que é desordem informacional? Não sei ao certo, mas uma verdade ou uma mentira? É uma verdade, mas essa verdade dita de uma forma errada pode causar uma confusão na sociedade. O que está acontecendo? Eu tenho receio de estar falando aqui, por isso que cito Nárnia. Eu não estou falando do Brasil, não estou falando das instituições. E, novamente, eu defendo as instituições. Eu posso criticar pessoas, mas a instituição ela tem que ser preservada. O Supremo Tribunal Federal, agora falando da instituição, é absolutamente essencial para um Estado democrático. A presidência da República. Eu não posso confundir a presidência da República com o presidente da República. A presidente da República é algo imaculado. Ele representa a maioria da sociedade. O presidente da República pode ser um bandido, um mentiroso, um safado, um desonesto, não sei. Eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição. Então, para a gente não confundir as coisas, entendeu? Você pode falar mal de um ministro do Supremo, qual o problema? Das decisões monocráticas dele, entendeu? Eu vi agora, em Nárnia, não é isso? Um ministro monocraticamente dizendo que agora, nas estatais, pode chamar, não precisa ser mais ser técnico para ser presidente de uma estatal. Entendeu? Então, o presidente da Caixa Econômica Federal não precisa saber rigorosamente nada de economia, pode ser um médico. Cara, faz sentido isso para você? Aí o ministro, novamente, não é o Supremo Tribunal de STN, Supremo Tribunal de Nárnia. Não é o Supremo, é um ministro, de noite, na canetada, suspende liminarmente aquela lei de Nárnia. Isso me causa estranheza. Haja vista que o presidente de Nárnia queria colocar pessoas não técnicas em bancos. Aí fala, não, o estatal agora está liberado. Cara, eu estou vendo, mas novamente... como eu estou falando de Nárnia, eu estou tranquilo, porque eu não moro em Nárnia. Meus filhos não serão criados em Nárnia. Agora, me preocupo com o Brasil. Se por acaso o que estão fazendo em Nárnia também fizerem no Brasil, me gera realmente preocupação, porque o dinheiro é nosso. O que é interessante é que no Brasil a ideia é o contrário. O dinheiro público é de todos. Aqui no Brasil, parece que o dinheiro público não é de ninguém. O primeiro que pegar pode utilizar em causa própria. É muito chato isso, é muito estranho. O pior, quando eu boto em Nárnia o chefe maior do Poder Executivo, um cara que eu acho que na grande 99% da nação brasileira, ela reconhece, mesmo o processo ainda anulado, suspeito, incompetente, cara, o cara fez o que fez, e a gente sabe o que ele fez, todo brasileiro, no seu sentimento, sabe o seguinte, esse cara fez o que fez, e eu sei o que ele fez, porque ficou 5 anos na mídia dizendo o seguinte, você fez o que você fez.